Senhor. Boa noite. Nós estamos aqui nesta noite para mais um momento com Deus. Refletir na palavra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu estou com a palavra que eu vi ela, numa aula temática na internet de aula teologia. E ela foi como uma flecha ao meu coração e Deus falou comigo. Eu quero nesta noite pregar no livro de Marcos, capítulo 4 e capítulo 5. Porque quando terminando o capítulo 4, o capítulo 5 amarrando uma história, mas é continuação da mesma passagem. Mas eu quero meditar com você rapidamente, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 primeiro, que diz assim. Versículo 35 diz assim: E naquele dia se levantou já tarde, e disse: Passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E se levantou-se uma grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertando-nos, dizendo-lhes: Mestre, não te dá que perecemos? Capítulo 5, versículo 1 e 2. E chegando ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias podia prender. Nós meditamos nesta palavra, irmãos, e eu vejo que quando a Bíblia, Lucas, Mateus, Marcos fala de algumas tempestades que se levantam. Toda vez que se levanta a tempestade, Jesus, melhor dizendo, ia atravessar o mar ou ia voltar. Mas Jesus ia operar algo, um milagre, uma maravilha, algo extraordinário, que o Deus, nosso Pai, trouxe Jesus no mundo para isso, para ser o libertador. Mas o tempo que ele andou aqui, os 3 anos, Jesus operou um milagre. Mas Jesus também enfrentou algumas tempestades. Jesus enfrentou algumas lutas. Uma coisa que me marca muito é quando a gente lê em Lucas que Jesus no monte orando, o seu suor se tornou em sangue. Olha. Mas Jesus não abandonou e continuou fazendo aquilo que ele foi enviado, que o Pai enviou ele. E nós vemos que a Bíblia diz que Jesus, irmãos, falou: vamos passar para o outro lado. A Bíblia diz que havia o barco que Jesus e seus discípulos estavam, e outros barquinhos. E se levantou um grande temporal de vento, que as águas e as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água o barco. Imagina uma tempestade com um barco, e os discípulos ali. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Mas Jesus, levantando, repreendeu o vento, repreendeu ao mar, e a bonança se fez. E os discípulos se maravilharam, porque dizendo um com o outro: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É
é o Filho do Criador. Mas eu quero te dizer nesta noite que existem algumas tempestades que se levantam sobre a minha, a tua vida. Que ela vem com vento forte, o mar querendo destruir tudo, e aquilo ali muitas vezes nos abate. E eu quero orando e eu falando com o Senhor, ele estava na igreja, Deus me deu um tema assim, dizendo assim, tem tempestade que se levanta para paralisar toda a sua vida. Tem tempestade que se levanta para paralisar toda a área da sua vida. Toda área da sua vida. Tem tempestade que se levanta para paralisar toda área da sua vida. Irmãos, já viu, sentiu, esses dias aconteceu isso comigo, eu estou orando, almejando, clamando ao Senhor, e eu estava no culto, eu comecei a orar, e eu senti a presença de Deus, e eu clamando a Deus para uma pessoa este culto seja marcante. E ali comecei a me envolver na oração, e que foi me se empolgando, e já comecei a falar em mistério com Deus. E eu sentia como que Deus chegasse e me entregasse aquilo que eu estava clamando. Fui no sábado, fui no domingo. Mas no terceiro dia, irmãos, senti como um vento. Parece que se levantou um vento tentando me paralisar. E eu olhei, eu falei, cadê, Senhor? Eu senti o Senhor me entregando. Eu senti que a minha resposta chegou naquele dia na minha vida, irmãos. E nada. Sabe, irmão, tem hora que você ora pelo teu filho, ora, vai no quarto, ora, clama, almeja, ora pelo teu esposo, ora para isso, naquilo na sua vida, e parece que quanto mais você ora, mais a tempestade levanta. E essa tempestade se levantou quando Jesus estava no barco para tentar paralisar Jesus, para não chegar do outro lado, para libertar este homem. Jesus já te deu resposta, mas a tempestade está se levantando para tentar te paralisar, para tentar te parar e você desistir daquilo que Deus já te entregou. Fica tranquilo, irmãos. Fica tranquilo que nessa tempestade, nessa ventania, Jesus está contigo. E o mais incrível é que Jesus, ele não se preocupa, ele está deitadinho, sentadinho, olhando. Calma, meu filho. Vai passar. Eu já entreguei a tua bênção. Eu já entreguei a tua vitória. Eu já entreguei a salvação daquele que você tem almejado e clamado. Irmãos, é lindo o que Deus faz. É lindo, irmãos. Eu vendo na Bíblia, irmãos, que no tempo de Abraão se levantou uma grande fome. No tempo de Isaac se levantou uma grande fome. No tempo de Jacó se levantou uma grande fome, que Deus já tinha enviado José lá para o Egito, para ter mantimento, para todo o povo dele não perecer, não passar fome. Deus cuidou de Abraão, Deus cuidou de Isaac, Deus cuidou de Jacó, Deus cuidou de José. Deus vai cuidar de você, vai cuidar da tua geração, da tua casa. A sua oração não é em vão. Essa tempestade que se levanta essa tempestade que se levanta tentando paralisar toda a hora da tua vida, fica tranquilo, Deus já está agindo, o milagre está chegando. A libertação já chegou sobre a tua casa. A salvação já chegou sobre a tua vida. Que nós vamos ver, irmãos. Pedro, ali, Jesus falou, vai, Pedro. Vai, passa para o outro lado. Daqui a pouco Jesus vem andando por cima das águas. Pedro falou, Senhor, porque se assustaram, acharam que era um fantasma. O Senhor falou que se é ti, que faça eu ter contigo. Por isso que Pedro começou a andar. Mas Pedro começou a afundar, porque Pedro viu a tempestade, a ventania. Imagina como seria lindo que Pedro andasse até Jesus e voltasse com Jesus para o barco. Olha que testemunho seria. Mas Deus deixou marcado que Pedro se assustou com a tempestade. Mas a Bíblia diz que Jesus pegou ele pela tua mão e levantou. Jesus está falando para você, não fica preocupando com a tempestade. Vem, eu estou contigo, eu estou segurando sobre a tua mão. Vou te entregar a tua bênção, a salvação da tua casa e da tua família. Fica tranquilo, Deus está contigo no barco.
Fica na paz, em nome de